Retomando os trabalhos agora, a gente pede desculpa pelo atraso, mas é que a parte da manhã atrasou e aí a gente precisou avançar um pouquinho para poder almoçar. Bem, convido para compor a mesa agora da tarde, que vai tratar de segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público, o professor Francisco Gaetani, presidente da ENAP, e também o doutor Emerson Garcia, consultor jurídico da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado. Por favor. Vamos começar, então, com a apresentação do doutor Emerson. Pode ser? Boa tarde a todos. A nossa exposição versará sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público. Foi a temática escolhida para esse workshop, em particular para essa mesa. Eu havia elaborado uma apresentação em PowerPoint, mas cometi algum equívoco no momento da gravação e o arquivo simplesmente desapareceu. Eu me penitencio, apresento a todos as minhas escusas por isso. Eu tentarei reproduzir da forma mais fiel possível o conteúdo do PowerPoint, e ainda que haja uma pequena perda do aspecto didático que seria facilitado com a apresentação das imagens. A minha abordagem será subdividida em 3 partes, todas muito sintéticas. Primeira parte, eu vou tratar dos aspectos gerais da gestão pública. A segunda parte, das aporias na relação entre controlados e controladores, que é uma situação muito séria na realidade brasileira, principalmente sob o viés do princípio democrático, e de uma concepção da infalibilidade dos órgãos de controle. Errado sempre é o controlado, não o controlador. Então, é algo que nós temos que refletir. E terceiro, eu vou incursionar nas diretrizes traçadas pela Lei 13.655, de 2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, são 3 partes, todas muito enxutas, e que nos permitirão ter uma visão geral da posição do gestor, dos controladores e o que se esperou com o advento da Lei 13.655, de 2018. Quando nós falamos em aspectos da gestão pública, a primeira consideração que nós temos que fazer diz respeito à ideia de legitimidade democrática. Quem traça as grandes linhas, as grandes diretrizes de atuação política no Estado democrático são agentes eleitos pela população. O povo é o detentor do poder. Na democracia contemporânea, prevalece quase de modo hegemônico a ideia de democracia representativa, então são escolhidos representantes para tomar determinadas decisões em nome dos representados. Essa é a nossa concepção contemporânea de democracia. Então, o gestor público, acima de tudo, aquele que toma as grandes decisões, ele tem uma legitimidade democrática. Obviamente que não é só gestor aquele que tem o amparo da vontade popular exteriorizada numa eleição. O gestor público, ele se manifesta, ele atua em várias fases do processo de atuação, quer política, em atos de governo, quer em atos administrativos, executando decisões previamente tomadas. Se nós pararmos para pensar no item de individualização numa política pública, começando pela montagem de agenda, pela formulação das propostas, pela decisão, pela implementação, pela contínua avaliação desse processo, para eventual retomada de rumos, correção de equívocos, o gestor ele vai atuar nas diferentes pontas ali. E o gestor também atuará na própria execução das políticas públicas. Então, nós temos, quando falamos em gestor, nós temos uma expressão, ou melhor, gestor, por si só, um designativo eminentemente polissêmico. Nós podemos ter um agente que tem a legitimidade democrática, nós podemos ter o executor, aquele que vai efetivamente implementar decisões tomadas por alguém com legitimidade democrática. A partir da década de 70 do século passado, nós tivemos o esboço da criação dos conselhos deliberativos, que a ideia é trazermos para o foco da gestão pública uma democracia efetivamente participativa. Esses conselhos se apoderaram de várias searas da atuação estatal no período pós-88. Então, nós temos a nossa experiência com saúde, educação, assistência social, infância e juventude. Temos várias searas cujo objetivo é trazer representantes da população, seria uma representação de segundo grau, além daquele gestor mor, que é o chefe do poder
digamos, executivo, nós passamos a ter outros representantes nesses conselhos para também colaborar na gestão pública. São vários os problemas na atuação desses conselhos, a começar pelo baixo nível de efetividade das suas decisões, pela dificuldade em acompanhar as políticas delineadas e também, por via correlata, nós temos também uma dificuldade muito grande em termos de representação, como se formam esses conselhos. Então, partindo da legitimidade democrática, eu acho que não há dúvidas, num plano conceitual, de que as opções políticas fundamentais devem ficar a cargo de agentes democraticamente legitimados. Não há dúvida quanto a isso. Isso num plano ontológico, no plano da essência. Um outro aspecto associado a essa legitimidade democrática diz respeito à liberdade valorativa e decisória. Cabe ao gestor analisar, valorar os fatos, enquadrá-los na ordem jurídica e tomar as suas decisões. Da mesma forma que nós temos um Estado de direito lastreado na democracia, como reflexo dessa democracia, nós vamos ter um processo valorativo e decisório a cargo desse agente. Então, no modelo conceitual, quem tem que decidir é o gestor. O gestor é que vai ter liberdade valorativa e decisória. Como nós estamos num Estado de direito, é natural que haja um balizamento nesse processo. O gestor ele vai ficar adstrito ao que se convencionou chamar de juridicidade. Trata-se de um conceito cunhado por Merkel, no final do século XIX e início do século XX, que congrega todas as diretrizes comportamentais que devem direcionar a atuação do gestor. Então, nós temos regras, princípios, postulados normativos, todo o padrão de conduta vai ser enquadrado no referencial mais amplo de juridicidade. E aí nós temos um problema muito sério na realidade brasileira. A metodologia jurídica contemporânea, mundial, e com a nossa não é diferente, ela abriu as portas para espécies normativas com grande capacidade, com grande permeabilidade a valores. Então, nós temos na nossa Constituição a previsão em inúmeros preceitos de princípios constitucionais. Os princípios constitucionais se enquadram no conceito mais amplo de conceitos jurídicos indeterminados. São pequenos enunciados linguísticos que exigem o seu preenchimento por parte do intérprete, considerando os valores que esse intérprete entende corretos. Então, a administração pública brasileira, por exemplo, ela está sujeita ao princípio da moralidade administrativa. O que é isso? Alguém terá que densificar o conteúdo desse princípio e irá aplicá-lo. Se nós temos um estado de natureza em que começamos a vida social naquele instante, obviamente falarmos em moralidade administrativa é algo muito complexo, mas se nós temos um adquirido de décadas, passo a passo, as estruturas estatais de poder, o ambiente sociopolítico vão delineando a base de valores que vai integrar o conceito mais amplo de moralidade administrativa. Então, a imprevisibilidade inicial, que era ampla, ela vai se reduzindo com o passar do tempo, com a construção de pautas argumentativas capazes de convencer um auditório como esse. Aqui, todos teriam capacidade de perceber se uma conduta é moral ou imoral, embora a maioria tivesse dificuldade para conceituar moral. Moral é um conceito, muitas vezes, mais fácil de ser percebido que definido. Então, a ideia de interseção entre o deontológico, o que deve ser, e o axiológico, a base de valores colhida no ambiente sociopolítico, é fruto da metodologia contemporânea. Nós temos que trabalhar com isso. E, quando trabalhamos com isso, o gestor ele fica numa posição de grande fragilidade. Por quê? Pois não. Tá, claro. Tá. Por que o gestor fica numa posição de tamanha fragilidade quando nós trabalhamos com princípios? Porque ele pode ter a visão dele, essa visão vai ser influenciada pelo ambiente em que ele está, e um órgão controlador vai rever esse juízo de valor que ele realizou. E até que essas posições sejam sedimentadas com o passar dos anos, nós teremos sempre uma fragilidade inicial. Isso, pelo nosso modelo, é inevitável. Então, o gestor ele tem a legitimidade democrática, tem juízo valorativo e decisório e fica adstrito à juridicidade. É um quadro bem singelo sobre a atuação do gestor público. E aí nós temos agora o nosso segundo momento de avaliação, que são as aporias na relação entre controlados e controladores. A primeira aporia que eu destaco aqui, uma contradição lógica, seria a crise de legitimidade das maiorias ocasionais. Nós temos hoje, em várias partes do mundo, e aqui no Brasil de forma muito acentuada, uma crise de legitimidade daqueles que representam o povo. Porque, de modo algo paradoxal e muito curioso, o povo não se sente representado pelos seus representantes.
Então, se alguém tecer um comentário no ambiente coletivo sobre o Congresso Nacional, dificilmente ele vai obter um comentário positivo. Dificilmente. Certa vez, participando de um evento com o deputado Molon, o auditório devia ter umas 400, 500 pessoas, eu fiz o seguinte questionamento. Digamos que seja noticiado nesse instante que o Senado e a Câmara dos Deputados estão cercados, todos os senadores e deputados foram presos, estão numa masmorra, com roupinha de presidiário, e sem água, sem nada, sem comida, estão presos. Quantos aqui pegariam em armas para defenderem nossos deputados e senadores? Aquele silêncio sepulcral no auditório. E o deputado falou, poxa, gente, mas eu estaria lá também, vocês nem iriam me defender. Mas é um sentimento comum da nossa população de que os nossos maiores algozes são justamente os nossos representantes. E aí nós temos um fenômeno muito interessante na realidade brasileira. Nós temos uma aparente transição da democracia para a aristocracia. Se nós estudarmos a política de Aristóteles, nós vamos verificar que a democracia não é um governo ideal. A democracia é uma corruptela, porque um monte de pessoas incompetentes decidem sobre os destinos do Estado. Então, qual é o melhor governo? A aristocracia, as pessoas mais capazes. Qual é a nossa aristocracia hoje? O Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Essas pessoas não são escolhidas pelo povo, o povo não se sente representado pelos seus representantes e deposita todas as suas esperanças nessa aristocracia que ele não escolheu, que ele não tem poder de tirar e que está distante dele. Então, o nosso sistema ele está invertido. É um sistema em que nós não somos ou não nos sentimos representados pelos nossos representantes e depositamos todas as nossas esperanças em pequenas aristocracias, com as quais nós não estamos vinculados diretamente. E aí nós temos um outro problema. Será que os nossos políticos que sofrem dessa crise de representatividade, eles vêm de Marte, da Lua, de Plutão? Não. Eles vêm do nosso ambiente sociopolítico. E as pessoas que estão nessas pequenas aristocracias vêm do mesmo ambiente. O que eu quero dizer com isso? Se vícios existem na classe política, os mesmos vícios vão se manifestar nas outras instituições que compõem essa pequena aristocracia. Mas por que os vícios não são os mesmos? Porque as oportunidades não são as mesmas. O juiz de direito ele não gere incontáveis recursos públicos, um procurador, um promotor também não. Agora, os representantes do povo são escolhidos justamente para isso. Mas, se os componentes dessa pequena aristocracia tivessem oportunidade, talvez eles fizessem igual ou pior do que nós temos visto na realidade brasileira. Então, quando nós criticamos qualquer segmento da atuação estatal, qualquer estrutura estatal de poder, nós temos que nos perguntar primeiro o seguinte, de onde essas pessoas vêm e o que nós faríamos no lugar delas. Nós somos um povo considerado honesto, um padrão de honestidade, porque se nós formos, teremos governantes com pensamento similar. Se nós não formos, teremos governantes com o mesmo pensamento. Então, nós temos hoje uma grande crise de legitimidade, estamos com uma democracia fora de prumo, em que essa democracia ela foi momentaneamente, ou tem se tentado substituir essa democracia pelas soluções de aristocracias setoriais. Aqui no Brasil, nós achamos muito normal nos socorrermos do Poder Judiciário para que o Judiciário determine a implementação de uma política pública, os órgãos legitimados à tutela coletiva fazem isso. Se nós falarmos com um jurista italiano sobre essa possibilidade, ele vai rir, porque isso é inconcebível, isso é uma coisa assim aconceitual, está fora de um conceito racionalmente sustentável. Ele não vai entender isso, ele não consegue entender. Mas aqui nós entendemos, porque como nós não nos sentimos representados, nós temos que procurar outra fonte para resolver os nossos problemas. E aí nós temos um segundo complicador nessa relação entre controlados e controladores. Eu mencionei aqui o Judiciário, a mesma coisa nós podemos ter em relação ao Tribunal de Contas, visões separadas. Mas a participação na escolha de membros do Tribunal de Contas, eles são escolhidos uma parte pelo governador, uma parte pela Assembleia, nós temos a escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo governador, desembargadores do 5º pelo governador, só que isso é muito pouco, muito pouco. Isso não transfere a esses agentes a legitimidade do chefe do Executivo que os escolheu. A situação é distinta. Eles passam a atuar
da forma que melhor lhes aprouver, com uma grande distância da população. São pessoas bem-intencionadas? Muitas são. Mas e se não forem? Como isso funciona? Uma outra questão nessa relação entre controlados e controladores diz respeito ao conceito que nós queremos construir e que vai desembocar em breve na nossa análise da Lei 13.655. Nós temos uma relação de convergência, controlados e controladores somam forças, têm um efeito sinergético na sua atuação para alcançar determinado objetivo, ou nós temos uma constante construção de adversariedade. O controlado vê o controlador como adversário e o controlador vê o controlado como adversário. Nós temos convergência ou o nosso padrão atual é de adversariedade? Regra geral, o que nós temos é conflito. As pessoas não querem construir pautas comuns, há muita dificuldade, há uma desconfiança recíproca, então o nosso modelo ele não tem facilitado a consensualidade, a convergência de entendimentos. Para dizer a verdade, ele estimula a adversariedade. O judiciário ele aceita as demandas porque a população não tem a resposta com os poderes constituídos. Quando ele aceita as demandas, ele cria posições de choque com os outros poderes. E aí nós temos a transferência do poder que passa do povo, por intermédio de seus representantes, para essa pequena aristocracia que eu me referi. Algumas razões da crise de segurança jurídica que nós temos hoje. Nós temos várias razões, a começar pela volatilidade na interpretação de padrões normativos. Se nós temos a previsão, na nossa ordem jurídica, de diversos princípios, e eu disse que o deontológico ele é permeável ao axiológico, nós somente vamos preencher o conteúdo de um princípio a partir do momento que analisemos a base de valores de determinada sociedade, é natural que, nesse auditório, cada pessoa consiga preencher um princípio de uma forma diferente. Basta analisarmos a sua percepção para a realidade, a sua origem, os seus interesses, os seus objetivos, e aí nós temos volatilidade de conteúdo dos princípios. Quando nós estamos num sistema como o norte-americano e o britânico, nós temos uma reverência muito grande aos precedentes. Isso não é pouca coisa. O que significa isso? Nós temos textos normativos, até a própria Inglaterra, que era refratária a textos escritos, com a prevalência dos costumes, a cada dia ela tem mais textos escritos. Hoje, praticamente todos os países, o sistema de common law trabalha com um quantitativo muito grande de textos escritos. Só que, quando os tribunais interpretam esses textos escritos, eles fazem uma reverência aos precedentes. Então, não é incomum nós analisarmos um acordo, uma decisão da Suprema Corte norte-americana, em que um determinado juiz diz o seguinte: olha, eu não concordo com essa posição da Suprema Corte, só que não aconteceu nada na realidade para mudar. O que mudou foi que eu entrei aqui. Então, quando eles decidiram com outra composição, eles decidiram X. Eu acho que X está errado, certo é Y. Mas eu não posso decidir Y, porque não aconteceu nada na realidade para justificar isso. É só a minha opinião. E aqui nós vemos perplexos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em que, de um ano para o outro, muda-se de posição. Então, vejam que mistura explosiva que nós temos hoje na nossa realidade. Nós temos padrões normativos extremamente sensíveis à penetração de valores, como são os princípios. Então, esses valores são colhidos no ambiente, o nosso conceito de certo, errado, bom, ruim. Aí o Supremo decide hoje numa direção. Daqui a um ano, um juiz da Suprema Corte, aqui que nós chamamos de ministro, ele está, digamos assim, entediado, e ele decide de modo contrário. Por quê? Não porque eu quero, porque eu acho que assim é bonito. Como é que nós vamos ter segurança jurídica num ambiente como esse? Como? Como que um gestor, por exemplo, um prefeito, ele vai ter segurança jurídica se um promotor de justiça assume a promotoria daquela cidade, daquela comarca, expede uma recomendação para ele dizendo que X, Y, Z é o correto. Aí, um ano depois, entra outra pessoa naquele lugar que acha que X, Y, Z está errado. Isso é para enlouquecer qualquer um. A pessoa não consegue entender como isso funciona. Então, a segurança jurídica é qualquer coisa diferente do que nós fazemos aqui no Brasil. Não é o que nós temos, não é o que nós fazemos. É outra coisa, que nós não sabemos bem o que é.
não sabemos se é de beber, se é de comer, é outra coisa, não é o que tem aqui. Então, o gestor ele entra nesse calabouço. Isso é algo de assustar qualquer um. Pois bem, aí surgiu a Lei 13.655 de 2018. Ela, no meu modo de ver, estabeleceu 2 diretrizes gerais. Essa lei introduziu 10 preceitos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, e esses preceitos têm 2 grandes diretrizes. Eles objetivam preservar a rigidez dos atos praticados, ato, lato sensu, negócio, contrato, ato administrativo, ato regulamentar, tem um objetivo lato de preservar a rigidez e o segundo objetivo de salvaguardar a esfera jurídica individual, tentando conferir algum tipo de proteção a um gestor. O gestor, ele atuou e ele não pode ser crucificado por tudo que ele fizer, observando certas pautas argumentativas, sedimentadas naquele ambiente, então não pode ser crucificado em praça pública. Então, ele tem que ter a sua esfera jurídica individual salvaguardada. Então, essas são as 2 grandes diretrizes. E isso foi feito por meio de diretrizes específicas que se espalham do artigo 20 atual, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, até o artigo 30, o 25 foi vetado. Então, são 10 artigos. No artigo 20, nós temos a seguinte referência. A decisão, com base em valores abstratos, deve considerar as consequências. O que está escrito no preceito? Não se deve decidir com base em valores abstratos sem considerar as consequências dessa decisão. É difícil entender o que está escrito aqui. E eu vou dizer por quê. Quando alguém decide, com base no princípio da moralidade administrativa, com base no princípio da eficiência, essa decisão não está sendo proferida com base em valores abstratos. Os valores abstratos são utilizados para preencher o conteúdo normativo desses princípios, e são esses princípios que são utilizados como base para a decisão. Então, quando o juiz invoca o princípio da moralidade, isso não é um valor abstrato, porque valor está no plano axiológico. Nós seguimos se quisermos. O princípio ele está no plano deontológico, o plano normativo, o dever ser. Eu posso cumprimentar uma pessoa na rua se eu quiser, mas eu serei censurado se não cumprimentá-la, se não for educado. Esse é o plano axiológico, o plano dos valores. Eu posso ver uma pessoa mais idosa e ceder o meu lugar, mas isso não é o plano deontológico, isso é o plano axiológico, são as regras de boa educação, de convivência social. Então, quando o artigo 20 fala em decisão com base em valores abstratos, é difícil imaginar como isso será aplicado, a não ser que se entenda que princípio jurídico é valor abstrato, e não é. Valor abstrato é aquilo que contribui para densificar o conteúdo do princípio. São coisas diferentes. E o juiz deve considerar as consequências. Juiz, autoridade administrativa, controladora, judicial, etc. Todos. Isso aqui se aplica a todos. Ele deve considerar as consequências da decisão. Aqui é outra coisa complexa. No plano jurídico, quando alguém decide alguma coisa, há uma relação de inerência entre a decisão e os seus efeitos. Eu decido isso, qual é o efeito da minha decisão? Efeito da decisão de demissão. Vai cessar o vínculo jurídico entre a administração e o servidor demitido. Esse é o efeito. Quando nós falamos em consequência, nós analisamos a forma de projeção desse ato na realidade, e realidade futura, que nós não temos como saber de antemão o que vai acontecer. Nós podemos tentar antecipar. Então, uma decisão, ela apresenta uma relação de inerência em relação aos seus efeitos. As consequências são acontecimentos futuros que nós nem sempre conseguiremos antecipar. Podemos tentar. Quando ele diz aqui que devem ser consideradas as consequências, o que ele determina é que a autoridade administrativa, de controle, judicial, ela vai tentar antecipar o que vai acontecer a partir daquela decisão. E isso não é fácil. Nós vamos tentar adivinhar. Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele disse que as pessoas que praticaram crimes e foram condenadas em segunda instância, elas devem ser presas, ele proferiu uma decisão de viés consequencialista. Ele percebeu que, do jeito que nós estamos, não dá para ficar,
E apesar de nós termos um comando constitucional que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ele achou que as pessoas tinham que ser presas, porque aquilo geraria uma consequência mais benéfica para o nosso ambiente social, que é a sensação de impunidade que tem se pulverizado entre todos nós. Então, esse artigo 20 apresenta essa dificuldade. O mesmo artigo 20, ele diz que a motivação justificará a medida imposta ou a invalidação do ato. Então, no caput do artigo 20, na cabeça, está escrito: autoridade administrativa, de controle judicial tem que fazer isso. E no parágrafo único, diz que essas autoridades, quando praticarem o ato, terão que motivá-lo. E a motivação justificará a medida imposta ou a invalidação do ato praticado. Quem invalida o ato praticado? É o órgão de controle, o Tribunal de Contas, o Judiciário, eles invalidam. Aí vem o preceito e diz assim: inclusive em face das possíveis alternativas. O que significa isso? O juiz recebe uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o Ministério Público pleiteia que o contrato X seja anulado. Aí o juiz vai dizer assim: eu invalido, anulo esse contrato, realmente anula, afronta a ordem jurídica, mas, de acordo com esse preceito, ele vai ter que analisar essa decisão, inclusive em face das possíveis alternativas. Vejam que revolução no modo de um juiz atuar. Hoje, o juiz ele se depara com um acontecimento, com uma situação, e enquadra na lei, na ordem jurídica. Se houver uma divergência, ele diz que é inválido. Por esse preceito, ele vai ter que analisar também alternativas em abstrato, que não foram praticadas. Então, ele vai dizer assim: olha, isso que foi feito está errado. E poderia ter sido feito isso e aquilo. Agora, eu pergunto a vocês, um juiz tem capacidade de ter essa visão de gestão? Será que ele tem capacidade de compreender o ambiente administrativo dessa maneira, a ponto de estabelecer alternativas, indicar que alternativas são essas? Será que ele tem essa capacidade? Será que ele tem conhecimento de macroeconomia? Será que ele tem conhecimento da forma de compatibilizar distintas políticas públicas, da necessidade de restringir algumas em prol de outras, porque aquele momento exige essa medida? Será que ele tem condições de fazer isso? O tempo vai nos dizer. Mas qual é o objetivo aqui? É dizer que eu estou invalidando o ato dentre as soluções possíveis, porque existiam outras medidas que poderiam ser adotadas. Quer-se transparência no argumentar, nós vamos ter que ter uma atividade de convencimento do gestor. Falar: você errou porque tinham outras opções, e essas outras opções seriam melhores. Então, o juiz vai dizer isso. Aí eu pergunto, ele tem capacidade para dizer isso? Vamos ver. Artigo 21. A decisão de invalidação deve indicar as suas consequências jurídicas e administrativas e as condições para a sua regularização. A mesma coisa. Consequências jurídicas e administrativas são conceitos diferentes de efeitos. Efeito é algo que mantém uma relação de inerência com a decisão. Toda decisão produz um efeito jurídico, um efeito administrativo. Consequência é o porvir. Alguém vai ter que antecipar as consequências de uma decisão, e muitas vezes de um universo que não se conhece hoje. E, mais uma vez, prevista a necessidade de exteriorização das consequências e que condições devem ser observadas para a sua regularização. Então, vejam, o juiz, eventualmente, ele pode anular o ato, ele vai ter que analisar todas as outras alternativas e vai ter que dizer ainda como pode ser regularizada aquela situação. O que terá que ser feito? O juiz ele terá que, mais ou menos, estabelecer uma atividade de consultoria para o gestor. Ele vai dizer o que fazer. Aí o gestor vai fazer, no ano seguinte é proposta outra ação, é distribuída para juiz diverso, e aí nós temos outra discussão. Isso aqui vai mudar a nossa concepção de direito. Nós vamos ter que amadurecer, refletir sobre essas alterações. Artigo 22. Na interpretação das normas, na avaliação da regularidade de conduta ou da validade de ato e na aplicação de sanções, deve ser considerado o contexto.
esse contexto é termo meu, que o artigo 22 menciona, é que devem ser considerados todos os fatos subjacentes à atuação do gestor, sua capacidade pessoal, os objetivos que ele almejava, tudo isso deve ser considerado. Primeiro aspecto aqui, nós não interpretamos normas. A norma é o resultado da interpretação. Se eu pegar o mesmo texto e editá-lo no Brasil, nos Estados Unidos, no Chad, na Suíça, em cada um desses países eu obterei uma norma diferente. Por quê? A norma é o resultado da inter-relação entre texto e contexto num processo intelectivo conduzido pelo intérprete. Então, na sociedade suíça, eles vão dizer que dignidade humana é uma coisa. Na sociedade brasileira, outra. Certa vez, estudando na Alemanha, eu fui informado pelo professor que, quando ele ficou desempregado, no seguro-desemprego alemão da época, ele recebia os recursos necessários para pagar o imposto devido por ter um animal doméstico. Então, ele tinha um cachorrinho, ficou desempregado. Aí o governo alemão entregava a ele o dinheiro necessário para que ele pagasse o imposto do cachorrinho dele. E na concepção alemã, porque era uma prática assistencialista, isso possivelmente era visto como essencial à dignidade humana, a pessoa ter um cachorrinho. Agora, será que isso é compatível com a nossa realidade? Não, não é. Então, o texto não se confunde com a norma. O texto é o primeiro passo do processo intelectivo que culminará com a norma. Então, deve ser considerado o contexto. É uma previsão ótima. Tudo que é feito à luz de uma realidade. Quando o gestor pratica um ato, nós precisamos verificar qual é a realidade socioeconômica daquele ambiente, quais eram as necessidades daquela coletividade, qual era o grau de instrução desse gestor. Então, nós vamos ter que considerar sempre o contexto. Isso é absolutamente correto. Nós não podemos mais interpretar um diploma de direito sancionador sem considerarmos o contexto. Sempre teremos de ter essa sensibilidade. Aliás, sempre deveríamos ter tido, mas agora é lei. Há uma indicação precisa do que nós devemos fazer. Artigo 23 fala do regime de transição na mudança de interpretação de norma de conteúdo indeterminado. O que é uma norma de conteúdo indeterminado? São os célebres conceitos jurídicos indeterminados. São conceitos jurídicos que exigem uma intensa atividade valorativa por parte do intérprete. O que é boa-fé? Isso é um exemplo de conceito jurídico indeterminado. O que é princípio da moralidade administrativa? Isso é um conceito jurídico indeterminado. E são, sim, num determinado momento histórico. Se entendia que a moralidade administrativa tinha conteúdo X, e em outro momento histórico mudou-se para Y, deve existir um regime de transição para não punir aquela pessoa que estava agindo de acordo com o conteúdo antigo. Um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, no início do século XXI, disse que violava a moralidade administrativa contratar parentes para o serviço público. É o nepotismo. Só que, durante 500 anos, nós fizemos isso. O Brasil fez isso. Tínhamos algumas poucas leis vedando o Estatuto dos Servidores da União, a Lei 8.112, a Lei 8.625 do Ministério Público, o Regimento Interno do Supremo, mas, quando não existia a lei, o sujeito ia lá, pimba, contratava o filho, a esposa, o cunhado, o sobrinho, fazia um negócio de família ali da administração pública. Aí o Supremo, no início do século XXI, apreciando a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, que vedava a prática, disse que aquilo ali era vedado para todos. E o indivíduo que contratar o parente uma semana antes da edição da súmula vinculante, ele poderia ser responsabilizado por improbidade administrativa? Não, porque aquilo era algo rotineiro na nossa realidade. Então, esse preceito aqui, ele torna explícito aquilo que uma pessoa de bom senso teria capacidade de perceber. Se todos nós fazemos algo porque achamos que é certo, e semana que vem o mais elevado tribunal do nosso país diz que é errado, nós não podemos ser punidos por isso. Não há sentido nisso. Isso não é possível. Então, é isso que está previsto aqui. Vai ser previsto um regime de transição. Basicamente, o quê? Os efeitos da decisão vão ser postergados, e só os atos praticados a partir de então é que serão punidos. Isso nesse regime de transição. A lei só fala isso, mas a lei não explica, por exemplo, como que nós podemos ter 5.500 municípios brasileiros e um deles seja parte num processo e o judiciário diga que aquela situação está errada. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, como que vai ficar aquela situação? O caso envolveu um só, um município.
Aí nós vamos ter que interligar essa situação com o Código de Processo Civil e trabalhar com a sistemática dos recursos repetitivos e aí abranger os efeitos dessa decisão para todos os municípios. Então, isso vai ter que ser amadurecido. O objetivo é de que não haja surpresas. O artigo 24 prevê que a revisão de atos lato sensu o quê? Incluídos contratos, negócios, atos administrativos, atos regulamentares. Revisão por quem? Pelos controladores, que a lei implicitamente atribui essa condição aos tribunais de contas, aos órgãos do Poder Judiciário. Ele deve considerar as orientações gerais da época. O que são essas orientações gerais? O entendimento na jurisprudência, no plano administrativo, o que era pacificado, o que era acolhido por quase todos. Se houver uma mudança de orientação, nós não podemos punir quem seguia a orientação anterior. Artigo 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa, pode ser celebrado compromisso com os interessados. Basicamente, o que é isso? O poder público ele concede uma licença para alguém, a pessoa pratica irregularidades na gestão daquela licença, na atuação daquela situação que foi autorizada pelo poder público, e há um litígio do poder público com esse agente privado. A lei autoriza expressamente o compromisso. O que é um compromisso? Um acordo. O poder público diz, olha, você faz isso, isso e isso, acerta o seu comportamento, não lhe aplicarei sanções. Essa ideia de consensualidade ela está permeando o direito brasileiro, que é muito melhor que um litígio e uma extensão de problemas por longos anos. O artigo 27 trata da decisão do processo nas esferas, vejam que redação interessante, a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial, administrativa que pega a administração em geral, controladora, basicamente o Tribunal de Contas, e judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Olha que redação interessante. A decisão do processo pode impor a compensação por prejuízos resultantes do processo. Aí, mas é a decisão que termina o processo? Como é que a decisão vai resolver um problema se foi a decisão que gerou o problema? Porque aqui diz, decisão do processo pode resolver prejuízos ou benefícios indevidos resultantes do processo. É o mesmo processo ou é outro processo? Essa ideia de compensação ela é muito adotada, por exemplo, em ilícitos ambientais. O indivíduo ele pratica um ilícito, ele quer iniciar um projeto urbanístico, e aí os órgãos competentes estabelecem uma medida de compensação. Essa compensação, você vai plantar árvores, você vai fazer alguma coisa. Ou pode ser uma compensação mais simples. Eu tenho um crédito em relação a alguém e ela tem um débito em relação a mim. Nós temos uma forma de compensação. Essa compensação prevista na lei pode assumir grande amplitude. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Isso aqui vai ser aplicado a todo o direito sancionador brasileiro agora, inclusive a lei de improbidade, porque dolo, não há dúvida, é um querer, um agir naturalístico em prol de um determinado resultado. Erro grosseiro não é sinônimo de culpa. Erro grosseiro, o erro é uma falsa representação da realidade. O erro grosseiro é uma falsa representação da realidade de modo acentuado em relação ao equívoco. A culpa já reflete a inobservância de um dever jurídico de cuidado. Ela absorve o erro. A partir de agora, nós vamos ter culpa e erro, ou o erro absorveu a culpa? A lei de improbidade ela trabalha com a noção de culpa no artigo 10. No caso de danos causados ao patrimônio público, admite-se a conduta dolosa e a culposa. A partir de agora, só se for erro grosseiro, mas o erro não é sinônimo de culpa. Ou nós vamos ter aqui um plus que vai coexistir com outros sistemas de representação, porque isso aqui, teoricamente, é uma norma geral, seria aplicada a todos. O artigo 29 autoriza a possibilidade de consulta pública para edição de atos normativos, que é muito bom. O poder público vai editar um regulamento, abre para consulta da população, a população dá a sua opinião. Só tem uma restrição, salvos de mera organização. Obviamente,
ninguém vai fazer uma consulta pública para saber, assim, vem cá, quantos funcionários tem que ter aqui dentro, quantos departamentos, mas eu não entendi o porquê da restrição. Pode ser que um gestor quisesse fazer, né? Olha, eu quero uma consulta pública para dizer quantas secretarias tem que ter, e etc. E, por fim, o artigo 30 dispõe que o aumento da segurança jurídica deve ser buscado pelo gestor com a edição de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. De longa data, nós convivemos no Brasil com os códigos de ética. Qual é a função de um código de ética que tem natureza infralegal? Ele vai densificar o conteúdo da moralidade administrativa, dizendo ao servidor o que ele, a priori, pode ou não pode fazer. Esse preceito, na verdade, ele quer difundir a previsibilidade das condutas. O agente tem que saber o que ele pode ou não fazer. Daí a ideia de regulamentos, súmulas, respostas a consultas e etc. Pois bem, são considerações mais que singelas. Esse tema é oceânico, mas eu agradeço de bom grado a atenção de todos, a paciência e boa sorte na aplicação dessa lei. Obrigada, doutor Emerson, boa tarde. Foi realmente muito bem colocado, eu acho que com bastante cautela em cada um dos dispositivos, alguns extremamente claros, positivos, outros que suscitam muitas dúvidas. E eu, então, rapidamente vou passar a palavra para o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, o Francisco Gaetani, com a observação que, a despeito de toda esse oceano, né, jurídico, como o senhor coloca, com bastante pertinência, na minha singela visão, Chico, uma tentativa de trazer um pouco de governança entre papéis. Para além das questões principiológicas, axiológicas, jurídicas, nós temos aqui uma tentativa inicial, concordo exatamente, de estabelecer papéis entre controles, jurídico, o mundo do setor judiciário, digamos assim, até o público executivo, que é grande também, numa tentativa de fazer com que o Poder Executivo possa realmente retomar a sua função, porque, doutor Emerson, o gestor de políticas públicas, a política pública, em sua definição, visa transformar a realidade. Então, a nossa tarefa é tomar decisões com base em expectativas de consequências de mudança da realidade. Esse é o nosso papel, realmente não é o papel do setor judiciário, não seria, em tese. É o nosso. É dizer assim, olha, se eu fizer isso, eu vou transformar a realidade dessa maneira, dentro de um leque de alternativas de escolha de instrumentos de políticas públicas, né, Chico? Então, o que nós estamos hoje tentando dizer é o seguinte: eu tenho um leque como gestor público, eu escolho essa alternativa de ferramentas de políticas públicas, fundamento a minha decisão com base em dados, estatísticas, históricos, por que adotei esse conjunto de instrumentos e apresento a minha decisão pública, digamos assim, de um ato administrativo. Quando, por alguma questão jurídica de contestação, essa decisão for contestada, deverá ser por questões jurídicas e não por discordância das consequências que gerará na realidade, porque é muito disso que nós estamos vendo, de fato. Então, não concordo com essa decisão com base, não vai gerar essa consequência. Enfim, praticamente isso que a gente vê. Ou então, tome essa decisão para gerar esta consequência. Então, entendo como iluminar a governança desses papéis, desses atores no nosso sistema. Então, Chico, passo a palavra para você com essa observação. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite para estar aqui presente nessa iniciativa, nesse evento. Para mim é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. Toda vez que a gente sai de Brasília e visita o Brasil, né, é sempre uma fricção na atmosfera, né? E é importante a gente fazer isso porque nós facilmente nos abstraímos e descolamos do mundo real na capital federal. Queria começar dizendo da alegria de ouvir a exposição do Emerson, porque é muito equilibrada e muito interessante, e me pegou de surpresa, né, pelo bom senso e pela qualidade dos argumentos que ele utilizou,
num ambiente que está tão conflagrado e tão difícil. Eu tenho bons amigos no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na CGU, e é sempre bom ver pessoas dessas instituições exercendo também equilíbrio, contenção, moderação, porque nós precisamos de muito disso hoje. Eu fui promovido à categoria de celebridade por conta de um artigo que escrevi outro dia, e tomei com dificuldade de me adaptar ao papel. Mas, basicamente, por quê? O artigo foi motivado pelo projeto de tramitação da então PL 448, né? E traduziu uma série de coisas que refletiam um pouco o espírito de muitos gestores, um espírito de exaustão, né, e de paralisia. Nós evoluímos da judicialização das políticas, né, área ambiental, área de saúde, para a criminalização da administração, para a paralisia, né? Nós chegamos a um ponto que o medo comanda a administração pública. O medo, geralmente, não comanda nada de bom, né? Ajuda, às vezes, a gente a ter cuidados, prudência, mas, como instrumento de comando de Estado, não é possível. E eu não vi isso acontecer, né? Eu estava no Ministério do Meio Ambiente durante uns 5 anos, né? Eu brinco que eu estava cumprindo pena numa reserva ecológica, e eu sou de um tempo de umas coisas elementares, né? Para mim, eram elementares, né? Presunção de inocência, o ônus da prova cabe ao acusador, lei não retroage, indúbio pro réu, transitado em julgado, não tem double standards, há um peso e contrapeso nos poderes, nos órgãos, os contratos são para ser respeitados, não existe essa coisa de Minority Report. Era um filme com Tom Cruise, baseado num filme, no conto do Philip K. Dick. Tudo isso mudou. Eu não sei exatamente, e acho que o Emerson colocou com muita propriedade o sentido dessas mudanças, assim, elas foram acontecendo em função de uma série de fatores, né? O Tribunal de Contas da União começou a se mover para atuar ex ante, né? O Ministério Público mediatizado, o Judiciário impelido a um ativismo muito forte, a luta política esgarçando o justiça institucional do país, e o país mudou, né? Mudou, e nesse novo normal, essas conversas todas tornaram-se muito mais difíceis, porque o truncamento, o litígio, a desconfiança, tomaram conta da nossa vida social. Eu não posso deixar de dizer, nós temos uma curadoria nacional, né? Nós temos uma emissora de televisão, um canal de TV a cabo, que 100% da elite brasileira assiste, e que traduz uma narrativa aí há 3, 4 anos que o país vive aos sobressaltos, né? E os gestores, em particular, eu costumo dizer que precisam se adaptar a essa realidade. Não podem se entregar, não podem também se omitir, mas também estão cansados de terem seus CPF, suas vidas pessoais, sua atuação profissional expostos a um escrutínio insustentável. Eu costumo dizer que, em Brasília, pelo menos no governo federal, o secretário de uma política finalística, vamos supor, um secretário do Bolsa Família, ou da área lá de saúde do Ministério da Saúde da Família, ou de segurança do trabalho, inovação no MIDIC, ele tem que lidar com o pessoal do orçamento, o pessoal do Tesouro, o pessoal da área de gestão por conta de concursos, de cargos, o secretário de pessoal por causa dos salários, o subchefe da Casa Civil que cuida de acompanhamento governamental, o subchefe da Casa Civil que cuida de monitoramento, o setorialista da CGU, da Controladoria Geral da União, o setorialista do TCU, que vai auditar as contas deles, um ou outro procurador do Ministério Público interessado no assunto. Só tem uma coisa, nenhum desses interlocutores dele entende do assunto. E todos têm uma atuação que incide diretamente sobre o conteúdo da política que ele gerencia. Então, essa é uma situação muito desigual, muito estressante.
Pessoalmente, eu acho que vários problemas que estão vivendo hoje devem-se aos problemas no Executivo. Por quê? Bom, é claro, é fácil colocar a culpa no sistema U, os controladores estão fora de controle, né? Tudo bem, né? O pessoal fugiu da casinha e não volta mais, tudo bem, né? Mas isso aconteceu em grande parte porque no Executivo não fomos capazes de construir um Estado nacional, ou estadual, municipal, democrático, profissionalizado, à altura dos desafios do país. E tivemos um problema que quase invisível de policy sequence, de sequenciamento. Quer dizer, a nossa administração pública vem sendo constituída, grosso modo, a partir de meados dos anos 90. Teve 10 anos de tumulto depois da Constituinte, mas, na verdade, esse processo vem. Marconi, que está aqui presente, estava na gestão do ministro Bresser, começou a regeneração de um centro de governo, no caso, pela área econômica, depois pela área jurídica, pelo controle, pausa. Começou pela zaga, por quem não faz gol, por quem segura o dinheiro e por quem discute a legalidade. Em paralelo, o Tribunal de Contas vem consistentemente fazendo concursos públicos desde a Constituinte. O Ministério Público vem consistentemente se profissionalizando desde a Constituinte. Então, essa característica, a AGU foi sendo montada a partir de uma série de arranjos, depois aí dos anos 90 e no século XXI. Essa assimetria, esse sequenciamento, criou uma situação irônica. Todo o pessoal que controla o dinheiro, que patrulha, que monitora, que discute a legalidade, é muito mais empoderado do que as áreas finalísticas. Eu me lembro em 2008, 2007, 2008, no planejamento, os ministérios não tinham mais engenheiros. E tinha um tal de PAC. Porra, você vai discutir obra com engenheiro, com sociólogo, economista, sabe? O que é isso, administrador? Não tinha. Hoje, a área de políticas sociais, mesma coisa. Na área de educação, na área de saúde, não tem gente que entenda do assunto. E, paradoxalmente, nós ressuscitamos. O mundo do direito é um mundo importante, sempre dialogou com a realidade, sempre guardou uma relação imperfeita com a realidade. Mas houve um ressurgimento do mundo do direito com uma força extraordinária. E esse mundo do direito, que não é um mundo que gera riqueza, mas é um mundo que arbitra, que regula, ele autonomizou-se. Autonomizou-se com o protagonismo de algumas instituições ligadas a outros poderes, ou às franjas do Executivo e do Legislativo, no caso do Ministério Público e do TCU, e no âmbito do próprio Executivo, nós tivemos um avanço extraordinário do corporativismo jurídico, seja pela Advocacia Geral da União, seja pela Defensoria Pública, um avanço extraordinário, uma coisa assim, que ocorreu num contexto, primeiro, de um presidente forte e um governo fraco, e depois de uma presidenta fraca e um governo fraco. Então, nós tivemos o quê? Nós não conseguimos, nós somos um país há 30 anos não conseguimos discutir teto salarial. Somos um país que tem uma excrescência dos governos estaduais, que era sucumbência, foi copiada pelo governo federal. E coisas do gênero. Por outro lado, a área econômica. Para a área econômica, não existe problema de gestão. É muito simples. Tá? A área econômica protagonizou o bloqueio das reformas dos anos 90 e, desde então, vem alheia a toda essa discussão. Por quê? Não compensa, é muito desgastante, é micro, politicamente fragiliza. A área econômica trabalha com grandes agregados. A área econômica trabalha com resultados globais. A área econômica não vai gastar seu capital político na discussão da qualidade do gasto. O princípio de eficiência foi instituído na emenda constitucional, 19, blá, 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 blá. Ninguém toma conhecimento do princípio de eficiência. Que a Justiça, que o Ministério Público, que o TCU não liga para o princípio de eficiência, não esperava outra coisa. Mas que o Executivo não liga para o princípio de eficiência, é duro. E não liga por quê? Porque politicamente dá muito trabalho. Toda vez que você vai discutir contratualização de resultados, quanto se gasta, pode gastar melhor, isso é desgaste. Isso é discutir a produtividade, isso é discutir a qualidade do gasto público.
Nós não fazemos isso. E não queremos fazer isso. Por que não queremos fazer isso? Porque é comprar briga dentro do Estado também. Eu gosto do exemplo, eu tive nos últimos 5 meses da presidenta Dilma, como secretário executivo do Ministério do Planejamento. Conseguimos fazer uma coisa extraordinária, criamos um comitê de monitoramento e avaliação das políticas públicas, para passar limpo um pouco, dar uma olhada geral nos programas. Maior resistência para a criação do comitê. Por quê? Você é contra os avanços sociais do governo? Não. Não é porque eu gasto em educação que eu gasto bem. Não é porque eu gasto por saúde, eu gasto bem. Pelo contrário. No meio ambiente, a gente viu a situação do seguro-defesa, uma coisa escandalosa. Mas, como essa, tem várias outras. Pode ser Bolsa Empresário, pode ser Bolsa Família. Todos os programas de governo estão sujeitos a problemas que, se você não fica em cima, não faz o batimento dos dados, não corre atrás. Agora, isso eu me lembro discutindo com alguns jornalistas, tentando chamar a atenção, de um lado, o ataque ao corporativismo ao Estado, ao governo desmoronando. O que aconteceu aí na Advocacia Geral da União, na Receita Federal, na Polícia Federal, né, os intocáveis. Estou falando só do Executivo, não estou nem entrando nos outros poderes. E que esse assunto não chamava a atenção de ninguém. Hoje, finalmente, a mídia começa a jogar a luz assim, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal, porque, afinal de contas, não sei se a lei é para todos, mas a luz, pelo menos, o sol podia ser para todos, né? Voltando, quando a gente implementou esse comitê, duríssimo, porque ninguém no governo está equipado para discutir eficiência. Ninguém no governo está focado em produtividade do gasto. Ninguém no governo está discutindo qualidade do gasto público. E a área econômica está ocupada demais, trabalhando com coisas muito mais importantes, não vai perder seu tempo com isso, né? Falo isso não com relação ao passado, mas com relação ao futuro. Eu não vejo compreensão nossa em relação à gravidade dessa discussão. Alguns de vocês sabem disso, o próximo governo, tirando as certezas habituais, que o partido do Kassab, o partido do Valdemar Costa Neto, o partido do Roberto Jefferson, o partido dos caciques do PMDB, vão estar todo mundo no governo. A única coisa que a gente sabe é o seguinte: não tem dinheiro. Aí você tem uma coisa chamada Previdência. Tem 30 anos que tem Previdência. Os estados estão quebrados. Tem 30 anos que os estados estão quebrados. Os órgãos de controle. Me diga alguma coisa nova. Bom, quem sabe a gente facilita a demissão de pessoal. Gente, o governo não demite nem o pessoal de estatais que ele extingue, quanto mais demitir o pessoal estatutário, que tecnicamente pode ser demitido e vem sendo demitido em números crescentes pela CGU. Mas você tem que se esforçar muito. Tá? Para ser demitido, você tem que sumir, matar, roubar. É um negócio assim, tem que fazer um empenho. Né? Então, assim, se você não demite o pessoal de estatais, onde a CLT permite, e por que você não demite? Ou porque você não dá conta, porque também a Justiça manda reintegrar. Vai entender por quê. Né? Essa discussão, quando a gente fala de eficiência hoje, nós realmente, eu não sei quem nós estamos querendo enganar. Eu me sinto assim um pouco... Todos os debates que nós vemos na mídia são cegos apalpando as diferentes partes do elefante. Um apalpando a tromba, outro o rabo, outro a orelha, outro o marfim, outro a pá. Todo mundo dizendo a verdade, mas ninguém dizendo o conjunto da obra. Né? Então, nós trabalhamos no governo, trabalhamos no serviço público, vamos tentar discutir um pouco mais em bases reais. Porque, se nós não discutirmos em bases reais, aí a eleição foi estelionatária eleitoral. Qual eleição que não é estelionatária eleitoral? Hoje, o Bolsonaro fez uma declaração perigosa. Ele disse que a gente vai fazer o pior programa do governo, que a gente vai dizer a verdade. Olha o que ponto nós chegamos. Quer dizer, se a gente não tiver uma compreensão da realidade, nós não podemos enfrentar a realidade. E na área governamental, nós não estamos enfrentando a realidade. Essa confusão que o país está, nós precisamos, primeira coisa, parar de cavar. Não chegar lá, acho que eu fiz as contas, vai ser na Indonésia, nós vamos chegar lá do outro lado do mundo. Tá? O país é um esforço coletivo. É um esforço coletivo de litigância, de beligerância, de
não ouvir, não dialogar, não processar os conflitos. As prefeituras, os governos locais estão se matando, se virando para manter a sociedade funcionando. Em vários setores nós estamos no risco de convulsão social. Várias no-go zones. Saúde, 30 anos intocada. Educação, o acesso está garantido, mas a qualidade... Pô, tem 20 anos esse diagnóstico. Nós não vamos enfrentar isso sem discutir a qualidade e a produtividade do gasto. Isso quer dizer sem conflito. Nós não vamos enfrentar isso sem processar esses conflitos. Para concluir, eu queria lembrar que o governo é um arquipélago. Todo mundo que fala sobre o governo aqui fala a verdade. Mas sobre qual governo que estão falando? O BNDES, o bunker do Tesouro, o universo da saúde pública, os órgãos de ciência e tecnologia, o mundo do judiciário, o mundo do Ministério Público, o mundo do Tribunal de Contas, são mundos muito autocontidos. A tendência em Brasília, talvez o Fernando já esteja captando isso nas pesquisas deles, cada vez mais o funcionário público federal, o primeiro emprego dele é o governo federal, e ele é de Brasília. Você sabe as consequências disso? Se não sabe, preparem-se. Sabe? É muito poder e muito desconhecimento do mundo real. Eu recapitulei aqueles princípios básicos do direito. A realidade é cada vez mais complexa. Nós estamos vivendo um tsunami digital que está destruindo o mundo do trabalho tal qual o conhecíamos e redefinindo as relações de trabalho, relações de emprego, relações de obtenção de renda. E se não houver uma integração das discussões, integração cuidadosa, educada, equilibrada, nós vamos continuar cavando. Eu não acredito em gestão sem discutir área econômica e desenvolvimento, coisa que o Marconi vem fazendo em alguns dos seus artigos. Não acredito na discussão do mundo do direito, fechado no mundo do direito, sem discutir os custos, sem discutir custo-benefício, sem discutir a realidade. Eu não acredito no abandono de todos os princípios da democracia que estavam relacionados ao Estado de Direito. Nós saímos do Estado de Direito, mudamos para o Estado do Direito, sabe? Um direito que tem lá suas idiosincrasias, mas é do direito, não é da sociedade. Então, nós precisamos reconstruir as condições de convívio e construção da sociedade brasileira e do desenvolvimento do país. Isso não vai acontecer com as eleições, sinto muito. As eleições têm várias propriedades de legitimidade, de construção de melhora da representatividade, aderência, dá mandato, mas elas não têm propriedades curativas dos problemas que nós produzimos. Então, queria concluir dizendo que, muito cuidadosamente, eu acredito que o Emerson chamou a atenção para isso, ou a gente fortalece a nossa democracia, ou nós vamos ter um Estado tutelado pela toga, pelos mercados, e espero que não, mas pelas fardas também. Nós estamos perigosamente próximos de uma democracia onde não faz muita diferença o resultado das eleições. Agora, não é uma democracia que funciona. E nós estamos no limiar de uma convulsão social que eu não sei onde o país pode parar. Então, queria dizer assim que eficiência faz parte dessa conversa e a gente nem começou a tê-la no âmbito da administração pública, nem federal, nem estadual, nem municipal. Obrigado. Obrigada, Chico, pela visão realista e corajosa, posicionando aqui a discussão para fora de qualquer grande ideologia, sonho, e colocando a realidade. Ontem e anteontem, na reunião dos prefeitos, nós vimos aqui grupos de pessoas interessadas, comprometidas, homens públicos que, na sua grande maioria, estão começando a sua primeira gestão e têm uma dificuldade enorme em atuar nesse ambiente de uma cobrança, como você coloca, à beira de um caos social, atendendo questões que, tradicionalmente, não eram competências dos municípios, como, por exemplo, segurança, e estão agora tendo que assumir uma agenda onde eles não têm uma contrapartida de arrecadação para assumir, e muito menos
preparo. Eu gostaria de deixar aqui um depoimento nosso de Niterói. O prefeito está sendo... O primeiro processo de improbidade administrativa contra o prefeito é por ele ter doado 15 carros para patrulhamento para a PM. O Estado completamente sucateado na violência, enfim, do ponto de vista da violência, e o Ministério Público, então, abre o inquérito, o Ministério Público Estadual, uma procuradora aqui do Estado, abriu um inquérito contra o prefeito, inquérito por improbidade, por ter exacerbado as suas competências constitucionais e está atuando na segurança pública. Então, esse é um pequeno exemplo, né? Aqui nós estamos já há 6 anos no governo e temos condições de dar respostas e já mostrar resultados de uma gestão, onde conseguimos uma legitimidade da sociedade. Agora, quem está chegando agora, que está 1 ano na gestão, 1 ano e meio, tomando pé da situação? Então, eu gostaria de passar a palavra para o público, agradecer imensamente as 2 colocações, foram profundas, foram ricas. Gostaria de passar a palavra para o público, para algumas perguntas ou colocações, questionamentos, e, enfim, está com vocês. Quem gostaria? Pois não? Pois não. Você quer começar? Se apresenta. Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou gestora pública do Governo do Estado do Rio. Em primeiro lugar, parabenizar os palestrantes, os posicionamentos foram muito claros, muito didáticos, e eu, pelo menos, aprendi muito, percebo que eu tenho muito que estudar ainda, e a minha pergunta é para o Chico Gaetani. Chico, você mencionou essa discussão, essa dificuldade de se discutir qualidade do gasto dentro da administração pública. Mas existe alguma experiência que você conheça de implementação de metodologias de qualidade do gasto que você considere que seja interessante ou bem-sucedida e que a gente possa aprender e, principalmente, implementar nos governos subnacionais, no Estado e nos municípios? Obrigada. Mais alguma pergunta? Senhor. Aqui, senhor. Meu nome é Dagnino, da ABQ e ABNT. A Constituição Federal tem sido muito criticada. Primeiro, que muitos artigos não são cumpridos. Segundo, porque tem muitas emendas. Terceiro, porque há muitos artigos não regulamentados. A minha pergunta seria, isso gera muita insegurança jurídica? Mais alguma pergunta do público? Pois não? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Magalhães. Eu sou subprocurador do município de Belford Roxo e, atualmente, auxilio o prefeito na execução das políticas públicas de lá também. E eu gostaria de perguntar para o doutor Emerson justamente essa questão da discricionariedade do gestor público, né? E como ela vai ficar agora, porque muitas vezes nós recebemos recomendações do MP, federal, estadual, obrigando a implementar, por exemplo, unidade de conservação, dentre outras situações, né, que, a meu ver, são escolhas públicas, né, não necessariamente uma imposição. Aí gostaria de saber a opinião. Mais alguma pergunta ou podemos passar, então, para os palestrantes? Doutor Emerson, quer começar? Em relação ao questionamento sobre a nossa Constituição, eu lembro uma teoria de um jurista germânico, já falecido, infelizmente, há poucos anos, chamado Konrad Hesse. E ele desenvolveu uma teoria que é basicamente a vontade da Constituição. Des Willen der Verfassung. Um povo que não tem vontade de Constituição, ele não tem Constituição. Eu tenho uma visão cética, eu acho que nós não temos Constituição. Nós temos uma lei com processo qualificado de alteração, que lhe dá uma continuidade relativamente boa, que é alterada a qualquer momento pelas maiorias ocasionais. Nós conferimos legitimidade para um agente subscrever uma proposta de emenda constitucional, que é o presidente da República. Então, um agente tem poder de iniciar um processo para mudar uma Constituição. Então, nós não temos verdadeira Constituição.
Nós não vemos a Constituição como algo importante nas nossas vidas. Para dizer a verdade, é só uma lei um pouquinho grande, complicada, com várias promessas insinceras que não são cumpridas. Essa é a nossa Constituição. E quando um país não tem uma Constituição, ele não tem estabilidade. Sem estabilidade, não há segurança. A nossa Constituição muda a todo momento. Para dizer a verdade, a nossa Constituição ela vai na direção contrária ao que o Rui Barbosa escreveu uns 100 anos atrás, quando ele dizia o seguinte: a Constituição não deve descer às minúcias de um regulamento. A nossa é um regulamento da pior espécie, contraditório. Se nós vermos coisas inacreditáveis na nossa Constituição e contarmos no exterior, as pessoas não vão acreditar, vão pensar que nós somos mentirosos. Se nós abrirmos, se não me engano, a emenda constitucional número 7 e a 8, nós vamos ver que as duas alteraram o mesmo preceito da Constituição. Então, a emenda 7 alterou o artigo X, veio a emenda 8 alterou o artigo X, com o mesmo teor. Aí o que é isso? Eu imagino que as duas estavam tramitando, alguém tinha receio que uma delas não fosse aprovada, como o artigo era muito importante, ele pôs nas duas. Aí a nossa Constituição foi alterada 2 vezes, dizendo o artigo X tem o conteúdo X. Aí vem a outra emenda, o artigo X tem o conteúdo X. Então, isso gera uma estabilidade total. Se nós tivéssemos uma Constituição, na verdadeira acepção da palavra, aqueles fatores reais de poder a que se referiu La Salle, se projetando na nossa realidade, nós teríamos muito mais segurança que esse arremedo de Constituição, que na verdade é tão somente uma lei mais extensa, que não vou nem dizer que dificilmente é modificada. Ela é modificada no momento que quiserem. Eu acho que até nós teríamos que mudar a nossa concepção de Constituição. A pessoa não compraria uma Constituição, ela assinaria uma Constituição, como se fosse um periódico. Aí todo mês ela recebia uma atualização, todo mês muda, né, para poder ficar atualizado. Então, não há segurança, sua observação foi absolutamente pertinente. Infelizmente, hoje, nós não temos uma verdadeira Constituição. Em relação às relações do Ministério Público com as estruturas estatais de poder, nós temos algo muito complexo. Como o professor Francisco mencionou aqui, o país está em crise. Total. Uma crise ética, crise econômica, crise política. A nossa crise democrática chegou ao ponto de um elevado percentual da população dizer que é favorável a um golpe militar. É como uma pessoa dizer assim: eu sou um imbecil. Como eu sou um imbecil e não tenho capacidade de escolher ninguém para dirigir este galinheiro, eu vou falar para alguém tirar minha liberdade e decidir no meu lugar, porque eu sou um imbecil. Então, nós nos demos conta que aquele conto de Nelson Rodrigues se materializou na realidade. É a revolução dos idiotas. Antigamente, o idiota ficava num canto, dormindo, babava na gravata. Num determinado momento, os idiotas se deram conta que são maioria. Eles viraram maioria. Então, nós estamos nessa situação. As pessoas estão achando bom um golpe militar. Isso é inacreditável. Isso demonstra também uma crise na saúde pública, porque essas pessoas têm algum problema de sanidade. Isso é algo incompreensível. Então, o país está em crise. Os poderes constituídos, eles têm uma série de obrigações. Nós temos aquelas obrigações comuns, as obrigações privativas. Vamos trabalhar lá com o artigo 23 da Constituição, uma série de obrigações comuns para todos os entes federativos. O Ministério Público, de algum nível federativo, identifica que uma determinada seara de obrigação do poder público não está sendo coberta com políticas públicas adequadas. Aí ele recomenda que aquilo seja feito. Aí eu entro no questionamento que eu fiz no decorrer da exposição. Será que o Ministério Público, será que o Judiciário tem condições de avaliar a política econômica daquele ente federativo, verificar o seu potencial de investimento e por que ele está ou não atendendo aquele segmento específico? Porque, na nossa situação atual, aquelas escolhas trágicas a que se referiu do Dworkin, elas estão a cada dia mais acentuadas. Toda escolha hoje é trágica. Você compra merenda, não compra seringa não compra merenda. Põe gasolina no carro, não troca o pneu, aí o carro não anda. Aí você põe o pneu, não tem gasolina para andar. Então, é essa a nossa situação. Então, a recomendação ela surge nesse universo. E surge num universo em que o gestor ele é visto como inimigo. O gestor é um inimigo. O gestor está ali para desconstituir as estruturas estatais de poder, está para desviar recursos, ele não está ali para fazer o bem. Então, parte da premissa de que o gestor é o inimigo número 1 da população. E uma estrutura de poder, uma aristocracia, ela é a paladina da justiça
e vai lutar pelos direitos da população, porque o gestor que representa a população é o inimigo da população. Então, essa lógica ela está permeando todo o nosso sistema. E aí nós temos outro fator. Nós temos gestores que não implementam por não terem condições materiais e tem aqueles que não implementam porque desviam os recursos. Aí nós vamos tratar como esses gestores. Vamos passar pelo princípio da veracidade, da atuação administrativa, da boa-fé, ou vamos presumir a priori que eles são desonestos. Essa é uma questão complexa na nossa realidade. O Ministério Público, quando ele recomenda, ele automaticamente dá a opinião deles que algo deve ser feito. Se o gestor entende que aquilo não é obrigatório, qual vai ser a consequência do não cumprimento daquela recomendação? Vai ser uma discussão em juízo, porque aquela questão vai ser judicializada. E será que o juiz ele vai conseguir analisar argumentos de macroeconomia que muitas vezes justificam a omissão dos poderes constituídos? E outras tantas, os argumentos de reserva do possível, de ordem econômica, servem tão somente para tentar embaralhar a visão do juiz sem expressar uma situação de efetiva precariedade. Então, nós temos insinceridade, com arroubos de bom agir e que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. É muito difícil a situação do gestor hoje no relacionamento com controladores e com instituições como o Ministério Público, porque essas instituições existem justamente e foram fortalecidas justamente em razão de um histórico de descumprimento de deveres, por variadas razões. Variadas razões. Agora, nós temos que tentar atribuir um ponto de equilíbrio para não inviabilizar a atuação do gestor. Como disse o professor Francisco, o medo, ele inviabiliza. Ora, se todo ato que eu praticar vai gerar um processo para mim, por que eu vou praticar? Eu não vou fazer nada, vou pagar os servidores, vou dar continuidade ao que já está feito e fazer o mínimo possível. Então, o nosso desafio é encontrar um ponto de equilíbrio para resgatar a nossa legitimidade democrática, estimular a atuação do gestor e permitir que as outras estruturas sejam tão somente controladoras, não gestoras. Porque hoje nós estamos tendo uma inversão de papéis. E essa inversão de papéis ela está assumindo contornos que eu não sei nem como reverter hoje. Hoje não se confia no gestor e se busca no judiciário a esperança por um país melhor. Essa é a ideia. E se a democracia não é relevante para cada um de nós, se nós não damos mais atenção ao resultado de uma eleição, como disse o professor Francisco, que falta ela nos fará se alguém tirar? Que falta ela fará? Então é isso que nós temos que refletir, pensar muito bem no nosso futuro. Eu acho que o fortalecimento da nossa democracia ele vai mudar esse quadro. Agora, como fortalecer uma democracia com uma massa de iletrados? Uma massa de pessoas que não têm capacidade crítica, aquela moral crítica que se referiu Hart, identificar a realidade, aprender e formar juízos valorativos de acordo com ela. Nós não temos essa capacidade. Um homo médio brasileiro não tem. Então, esse é o caminho da nossa reflexão, é o fortalecimento da nossa democracia. Professor? Antes de responder a Ana Paula, eu queria só pegar um finalzinho na resposta do Emerson. Eu tenho vários amigos em Brasília respondendo o processo do TCU com multas de 20 mil, 50 mil, 100 mil. Nenhum deles levou dinheiro. O TCU também não acusa eles de levar dinheiro, mas os responsabiliza por eventuais danos ao erário. O TCU trabalha com base no princípio in dubio pro societatis, uma coisa assim, né? Pro tesouro. Então, eles passaram a incorporar na vida deles um advogado como sócio, né? Tem claro que o advogado vai pagar, eles vão pagar custas, não pode ocupar cargos de direção e estão tocando a vida. Eu não entendo isso. Não houve dolo, não houve intencionalidade, mas foram responsabilizados. O Ministério Público, peço que o Rui estiver errado, ele não substitui a justiça. Pode fazer muita confusão, mas não, né, provoca, ativa. Eu estou falando desses dois casos para dizer o seguinte: depende do próprio executivo construir os meios para lidar com essa situação. Depende do executivo, construção de um diálogo qualificado com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Um executivo que está desarmado, manietado,
fracionado, tomado por interesses corporativos, uma classe política também refém. O grave do que o mencionou, do gestor intimidade, é o seguinte: eu tenho, por exemplo, eu posso aumentar um percentual de uma transferência, ou contratar uma obra, ou aumentar o salário. Certamente eu não vou contratar a obra, porque é a que traz mais riscos para mim. Então, o investimento do país eu não vou fazer. Agora, custeio, transferência, isso aí, então, aperta o botão, não tem problema nenhum. Então, é importante ir ao fundo nessa discussão. Ana, eu fui fazer doutorado no exterior procurando soluções para os problemas do Brasil. Aí encontrei um monte de soluções, voltei todo animadinho. O problema nosso não é de soluções. O Brasil precisa de soluções. Não é verdade. Nós temos nas prateleiras do Brasil ou de fora do Brasil soluções para quase tudo. E o que não tem não é tão difícil assim construir tecnicamente. O problema não é esse. O Chile tem um modelo com algumas ressalvas. O Reino Unido tem um modelo. Nós tentamos montar um modelo aqui. Minas Gerais fez isso lá atrás. A palavra meio soa quase que prosaica. Chama-se priorização. E no que você priorizar, enfim, tem várias formas de você chegar nessa priorização. Agora, deixa-me te contar um caso que eu acho que traduz muito as dificuldades nossas. Nossa lei orçamentária é de março de 64, acho que foi a última legislação importante aprovada pelo governo João Goulart. Em 2009, 2010, nós comissionamos um peer review com a OCDE para problematizar o nosso processo orçamentário. Um peer review, você contrata um pessoal de fora, você define os países, eles vêm, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, você precisa olhar para fora, te dá um feedback qualificado, negociado, pactuado, construído, para você discutir esse orçamento. Nós tínhamos acabado de fazer o de recursos humanos, um peer review em 2010, que depois dos trabalhos lá do Marconi, em 95, acho que 15 anos depois, foi uma certa atualização nas bases de informação nossa em relação à área de pessoal. Mudou o governo em 2010 para 2011, o projeto foi cancelado, nós demos cano ao CDE e eu virei um caloteiro internacional. Por que nós não mexemos? Medo, insegurança, provincianismo, preservação de poder. 5 anos depois, acontece um quiprocó, uma pega para capar lá no Tesouro, na SOF, no TCU, e uma tecnicalidade levou ao processo de impeachment. Não que precisasse daquilo, mas o TCU, formalmente falando, a tecnicalidade do impeachment está ligada a descumprimento da LRF, blá, 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 blá. Né? Nós estamos em 2018. O orçamento, ao invés de evoluir para ser plurianual, ele evoluiu para ser bimestral. A execução orçamentária financeira do Executivo Federal hoje, ela só ocorre por conta da boa vontade do Tribunal de Contas da União. Porque os problemas estruturais relacionados ao gasto permanecem. Então, é como se você só pudesse gastar o que você tem no bolso, enfim, não vou entrar nisso, que é uma discussão mais complicada. Mas eu quero dizer o seguinte: nós não fomos capazes de nos modernizarmos, de nos atualizarmos, de processar essa discussão. Tem um projeto no Congresso desde 2009, 2010 para discutir isso, mas nós não priorizamos. Que importância que tem a lei orçamentária do país? Nós temos uma LDO, uma Constituição anual, porque, como o doutor Emerson mencionou, a nossa ordem normativa é a seguinte: primeiro, IN, portaria, depois instrução normativa, depois decreto, depois LDO, que é a nossa Constituição anual, cá embaixo vem a Constituição. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, assim, eu acho que nós não temos a quem responsabilizar, senão a nós mesmos. Acho que o esforço de conhecermos soluções dos outros países é fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu e a Renata começamos muitos trabalhos juntos, em 93, em Minas Gerais.
Olhar para o mundo era uma coisa, na época, assim, não tinha administração pública no Brasil. Óbvio, tinha 5.575 prefeituras, 27 estados, mas o campo ele vem se constituindo nas últimas décadas. Mas o campo da gestão pública ele não existe a parte dos problemas de orçamento, de planejamento, de finanças. É uma conversa só. Agora, aqui, nós não só tratamos ela integradamente, como tivemos esse retorno avassalador do chamado velho institucionalismo, né? E o direito surtou. Né? De alguma forma, nós perdemos a capacidade de dialogar o direito administrativo com a tecnologia da informação, com a gestão, com a economia. Né? Então, nós precisamos recuperar a capacidade de integrar as conversas. Tem um vídeo que eu mandei para uns amigos meus, aí uma amiga minha veio me interpelar. Que história é essa desse vídeo que você está vendo aí, do YouTube? Era um vídeo sobre bolhas. Que o filho dela, que também chama Chico, de 9 anos, vê. Ela queria, como é que você está frequentando o vídeo do meu filho? Mas o vídeo é muito bom para dizer essas coisas das bolhas, como é que elas se formam. Ou a gente junta as conversas, ou nós vamos continuar nesse esforço coletivo, fragmentado, de cavar. Nós precisamos parar de cavar, começar a conversar e ver como é que vamos sair desse buraco. Gente, a crise é muito profunda. Nós estamos no meio de uma neblina, e eu tenho a impressão que tanto o abismo quanto a porta de saída estão pertíssimo. Mas eu não sei nem onde eu estou. Então, eu não sei onde eu estou, o abismo está perto, a porta está perto. Vamos botar a bola no chão, precisamos começar a conversar. Então, se você tiver interesse, depois posso te indicar. Nós chegamos a traduzir, os britânicos tinham chamado Green Book, mas não era Green de meio ambiente, não. É um filtro, tudo que chega vai primeiro para é submetido a um escrutínio, que era o objetivo desse comitê de monitoramento e de avaliação de políticas. O problema é que no Brasil, eu tive uma ideia, tive uma visão. Pronto. Nós estamos recebendo aqui, em julho, o professor Alan Chig, um grande especialista de orçamento americano. Ele fala que o Brasil tem 4 orçamentos. Tem orçamento do PPA, tem orçamento que vai para o Congresso, tem orçamento ali ao longo do ano, e tem ao cabo o final do orçamento executado. Quer dizer, nós temos um resto a pagar de 4, 6 anos para trás, 4, 6 anos para frente, e o BPA de 4 anos para frente. Quer dizer, a gente gerencia uma sanfona orçamentária de quase 10 anos. Sabe? Não, eu vou te botar aqui no RAP, no resto a pagar, te pago o RAP. Sabe? Entre as distorções do governo passado, você tinha um RAP, um colchão de RAP. Quer dizer, não dá. Sabe? Não dá. Agora, por que nós não atualizamos isso? Para começo de conversa, as corporações que operam a execução orçamentária financeira do Brasil não ajudam. Nós temos silos, SOF, Tesouro, Gestão, e cada secretaria nacional, unidade organizacional, a Secretaria Nacional, ela tem, às vezes, uma carreira, um sistema de TI, né, uma série de prerrogativas, então são silos. Construir esse silo, a transversalidade desses silos, negociamos um empréstimo com o BID para isso. Foi abortado. Os silos foram muito mais fortes. Então, não dá para botar a culpa também no TCU, no Ministério Público, nas mazelas do Executivo. Então, nós que estamos ligados mais ao Poder Executivo, temos que enfrentar essas discussões. E explicar também para a turma do mundo, né, do Sistema U, um pouco, olha, o Executivo funciona assim, não funciona assim, tem muita síndrome de Estocolmo, o TCU exige concurso, o Ministério Público exige, tá bom, mas você proporciona o dinheiro, como é que eu fico com a LRF, papapá? Então, essas coisas têm que vir para a mesa, com um mínimo de honestidade para conosco, para com a gente mesmo. Né? Obrigado. Agradeço a presença dos 2 palestrantes, doutor Emerson Garcia, consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Transmita, por favor, doutor Eduardo Gussen, os nossos cumprimentos, o agradecimento pela participação do Ministério Público no nosso debate. Francisco Gaetani, obrigada por você ter vindo. Para nós é muito simbólico. E deixar realmente essa mensagem para encerrarmos, então, essa mesa, que agora nós temos a missão de implementar essa inovação, digamos assim, jurídica, que vamos fazer esse diálogo, vamos partir para procurar a porta de saída do meio do nevoeiro, Chico.
Não somos nós que precisamos. Essas pessoas que moram aqui em São Gonçalo, a 14 quilômetros de onde nós estamos aqui, 1 milhão de pessoas, 14 milhões de desempregados no Brasil. Aumento substancial na pressão pelos sistemas de saúde, educação, assistência social dos municípios, porque as pessoas não têm o que comer, as famílias perderam os empregos, as crianças estão migrando para a rede pública de educação, estamos convivendo com doenças que há muito tempo não existiam e não apareciam. Não somos nós que precisamos dessa solução. Nós temos que dialogar não por nós, né, Chico? Não pelos silos que estão formados, mas pelas pessoas desse país, que precisam de nós. Então, vamos resgatar esse sentido das nossas atividades, tentar transmitir para os nossos pares e para aqueles que estão do nosso lado essa necessidade. Vamos trazer mais Brasil, como se disse muito aqui nesses últimos 2 dias, e menos Brasília. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela presença. Transmito, então, agora a mesa diretamente para o doutor Ciro Cristo, que é também gestor governamental, assessor da presidência da ENAP, para conduzir a próxima mesa, e vamos seguir direto, porque estamos com o tempo um pouquinho apertado. Obrigada a todos.